Shalom, Brahot, Boker Tov, Mevorah Lekulam, a todos os Haverim, todos os amigos da comunidade Kahal Rabim Muyal, congregantes também. E continuando o processo de reflexão da Torá, o processo pelo qual nós vamos passar aqui até o Rosh Hashanah, eu escolhi a Mishnah número 6, que fala do capítulo 1, que fala de Yoshua ben Perahia e Nitai, de Arlebel, que receberam o ensinamento deles, né? E Yoshua ben Perahia diz: arranja um mestre, adquire um amigo e julga todo homem com indulgência. Bom, numa Mishnah anterior fala o seguinte, que a nossa casa tem que ser uma reunião de sábios do Talmud, né? Então, nessa reunião de sábios, a gente vai lidar com alguns aspectos interessantes. Nós vamos ter os Hassidim, os Mitgadim, os místicos e os racionalistas, né? Então, depois de todos ficarem cientes do que realmente querem para as suas vidas, você aí escolhe um mestre, né, um rabino, e você tem que se aprofundar naquilo que o seu mestre está lhe ensinando, naquilo que o seu mestre está dizendo, aquilo que você tem que cumprir. Se ele disser que aquilo ali não é cachê, você tem que aceitar que certamente não será cachê. Mas se você quiser uma opinião, não precisa procurar 5 rabinos, basta procurar alguém que conheça do assunto e possa lhe dar essa percepção de que é ou não cachê. Então, a gente tem que entender que a relação entre o rabino e o seu discípulo é uma relação de amizade, e essa relação de amizade existe um lado de confiança e existe também um lado de vocês poderem, como se diz, de troca de valores mútuos, né? Então, a gente tem que sempre entender o seguinte: o rabino ele vai te dar toda a instrução necessária. Se ele é um cabalista, vai te dar a instrução dentro da Kabbalah, e você deve aceitar. Agora, é claro que você também tem que buscar ser também um mestre, um rabi. Então, estudar, se aprofundar, conhecer mais a Torá, e tenda sempre a orientação do seu rabino, que vai lhe levar, ele vai conduzir ao seu derek, ao seu caminho, e depois o seu nativo, o seu caminho individual, o caminho próprio, né? Então, isso é arranjo mestre, adquire um amigo, né? Então, um lado de sempre você está ali desenvolvendo um laço de amizade. É claro que a gente tem que entender o seguinte: quando a gente vai se formar, fazer alguma faculdade, alguma coisa assim, ou um emprego, você sempre vai querer galgar sempre o patamar a mais do que você precisa. Isso é coisa inerente ao ser humano, buscar conhecimento. Então, busque esse conhecimento. Não não dê uma de tolo e fique quieto, tá? Também existe o que a gente chama de julgar todo homem com indulgência. O que é esse julgamento por indulgência? A justiça em si, quando ela vai julgar alguém, ela julga o crime, ela não julga o homem. E deixa de lado todo o processo de construção daquele homem. Quando a gente for julgar alguém com indulgência, a gente tem que ver o que essa pessoa tenha praticado de boas ações, porque algo santo, algo de interessante sempre vai haver, né? O rei Salomão diz assim: em lugar de justiça havia maldade, né? Porque sempre é relacionado à justiça a uma maldade inerente. Mas se eu julgo a todos, né, no aspecto de indulgência, procurando ver o que aquela pessoa tem de bom,
Eu julgo o homem em si e não julgo aquele defeito ali que aquela pessoa tenha cometido. O que fala que o julgamento de indulgência, com indulgência, está no Tratado Mishnah Sotá 1.7 do Talmud Babilônico, na Megillah 12, né, que fala Sotá 8b, Midrash Rabbah sobre Gênesis 9.13 e Êxodo 25.13. Julgar com indulgência, não com severidade. Porque da mesma severidade que nós fomos julgados, segundo o tratado nos fala, nós vamos ser julgados. Então, se eu julgo uma pessoa com maldade, com arbitrariedade, esse é o julgamento que os céus nos vai dar. Está no tratado Mishnah Sotá, né? Então, e na Megillah, no Talmud Babilônico, Megillah 12 e Sotá 8b. Então, a gente tem que ver que o julgamento por indulgência, nesse período de Rosh Hashanah, onde nós estamos aqui nos refletindo, vamos ver o que as pessoas fizeram para nós e se tem algo redentor em suas vidas que mostram que o que a gente está julgando não é bem aquilo. Porque, de repente, aquela pessoa tem uma empatia por Hashem, alguma coisa assim, e busca sempre, mas é um Benoni, né? Um tipo de Neshama, onde a pessoa vai, erra, se levanta, Tem o Tzadik, esse daí, ele é perfeito. E existe também o pérfido, o Rachá, aquele que não tem nenhuma empatia, não tem nada. Então a gente sempre tem que entender esse processo. Vamos entender tudo isso, passar por tudo isso, julgar todos com indulgência e dar honra até mesmo para aqueles que não nos têm honra. Uma vez Baal Shem Tov fez com que uma pessoa se vestia muito mal, que não era um erudito, sentasse ao lado dele numa mesa e seus discípulos indagaram por que ele deu esse lugar de honra. Porque ele falou, quando eu tiver, né, no mundo vindouro e eu vou querer esse lugar de honra, eu não vou ter nada para me dizer, né, eu quero, e vão me perguntar, por que você quer esse lugar? Aí ele vou dizer que no passado, na minha vida, no Olam Hazé, eu dei honra a uma pessoa que não tinha honra, então se eu não tenho honra, por favor, leve em consideração o meu ato. Então, isso é julgar as pessoas com indulgência. Que Hashem me abençoe a todos, um bom dia e um período de sempre um melhoramento para que sejamos inscritos no livro da vida novamente. Shalom, shalom.